Hoje o negócio aqui vai ser quente. Exatamente. Vamos falar de técnicas. Então, se os clientes até chegam para você, mas as vendas ficam batendo na trave, sabe? Sempre tem objeção. Ai, preciso pensar. Ai, não preciso disso agora. Ah, preciso conversar com o meu marido. Preciso conversar com a minha mulher. Pois é, mana. Então, hoje a gente vai falar de técnicas de persuasão que vão fazer os seus clientes se sentirem muito mais seguros para comprar com você, tá bom? Segura na cadeira. Primeira técnica: faça o cliente dizer sim para você antes do fechamento. Então, existe um princípio em que diz assim: se o cliente falar sim para você várias vezes antes do fechamento, é muito mais propício dele falar sim na hora do fechamento, né? Então, eu uso muito isso, normalmente resgatando algo que o cliente já me disse antes. Então, por exemplo, se o cliente virar para você e falar que a entrega rápida é importante para ele em algum momento, você vai guardar essa informação e quando estiver chegando no fechamento, você vai confirmar isso com ele, né? Então você vai falar mais ou menos assim: então, fulana, é importante para você que o produto seja entregue até o dia tal? Outro exemplo, então se o cliente virou para você em algum momento e falou que suporte é importante para ele, de novo, guarda essa informação. Quando chegar mais próximo do fechamento, você tira a confirmação. Então, fulana, para você é importante o acompanhamento, né? Sim. E por aí vai, né? Perceba, dessa maneira você conduz a conversa para um local onde você fala exatamente o que o cliente quer ouvir. Então você capta a atenção dele de maneira muito mais fácil. Percebe? Por exemplo, vamos voltar de novo na entrega rápida. Se o cliente falou que ele quer entrega rápida e você fala, sei lá, da tecnologia, né, que você trabalha, é como se você apertasse um botãozinho no cérebro do cliente, onde o cérebro dele vai desligar. Ele não vai prestar atenção em uma palavra que você falar. Ele vai te escutar somente por educação. Percebe? Então tenha uma anteninha, sabe? Onde você está captando sinais emocionais do cliente. Né? Então, peraí, o que o cliente está sentindo? Né? Ele está sentindo raiva, ele está sentindo algum incômodo, ele está sentindo desejo, né? O que o cliente está sentindo? Captou essa emoção? Opa, esquece todo o resto, vem aqui, vamos conversar sobre isso. Então, perceba, dessa maneira, até clientes que estão mais armados com você, né? Você percebe que clientes que estão mais armados, se você conversa algo aonde ele está concordando com você, você vai desarmando ele aos poucos. Então, de novo, você conduz toda a conversa para um local aonde o cliente se sente à vontade e perceba, ele está comprando de você, não você está vendendo para ele. Captou? A segunda técnica é a famosa técnica do rapport. Então, quando falamos de rapport, a gente sempre fala da analogia do camaleão, né? Você precisa ser um pouco camaleoa. Sim, exatamente. Por quê? Porque tem pessoas que são práticas. Eu sou super prática, né? Se eu vou comprar alguma coisa, eu gosto de praticidade, eu gosto de rapidez. Odeio lenga-lenga. Agora, não, tem pessoas que são mais detalhistas, né? Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais analíticas. Então, perceba, nós tendemos, né? Temos a tendência de gostar de pessoas que são mais parecidas com a gente, né? Então, se a gente gosta de pessoas que são mais parecidas com a gente, consequentemente, a gente vai ter uma certa dificuldade de falar não para aquela pessoa. Percebe? Então, sim, é importante que você, não que você finja ser algo que não é, né? Mas que você adapte aí a sua comunicação para que o cliente ele se sinta mais à vontade com você, para que o cliente ele se sinta mais confortável com você, tá? Mana, para de ser louca, essa coisa de, ai, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou.
Não, você é uma empreendedora inteligente que tem a capacidade de se adaptar em diferentes situações. Guarde isso daqui na sua cabeça. E a terceira técnica é falar do valor do seu produto. Eu sei, você já está cansada de escutar isso, né? Que tem que falar do valor, tem que falar do benefício, mas ninguém te explica, né, mana? Vem cá, vou te explicar como é que funciona isso daqui. Primeiro, para você vender o valor do produto, você tem que entender a motivação do cliente. Então, vamos dar o exemplo aqui de uma personal trainer, né? A personal trainer, ela vai ter clientes que vão chegar nela com o intuito de ficar magra, gostosa, né, gostosona, e outras pessoas que vão chegar nela não quer nem ficar gostosona, né, mas quer ter saúde. Quer ter saúde. Tá. Aí, vamos pegar o exemplo da pessoa que quer ficar gostosona, né? Ela não quer saber de como que você vai montar o treino, ela não quer saber do qual aparelho que ela vai usar. Não, ela quer saber de ficar gostosona. Então você vai mostrar fotos para ela, né, de como que ela vai ficar gostosona. Você vai falar para ela das roupas que ela tem vontade de usar, que ela vai poder usar, né? Você vai falar para ela que a autoestima dela vai melhorar demais. Percebe? Toda essa comunicação em volta da motivação dela vai fazer aqui no cérebro liberar substâncias, gente, de emoção, emoção mesmo, sabe? E sabe o que é o mais doido? É como se aquilo já fosse real. Quer ver um exemplo? Já foi pra praia? Já foi pro mar? Bebeu uma água aqui, beba água, beba muita água. Quer ver um exemplo? Você já foi pro mar, tava tomando banho de mar, e aí passou assim uma alga no seu pé, e aí você levou um susto, meu Deus do céu, quase morreu, né? Pensou que era um peixe gigante que ia te comer lá na hora. Então perceba, as emoções elas trazem sensações como se aquilo realmente já fosse real, né? Então, se você falar cada vez mais da motivação da compra da pessoa, né, do produto que a pessoa lá está comprando, o cérebro vai liberar substâncias com a emoção exatamente ligada naquilo, né, no produto que você quer. Então perceba, gente, as pessoas elas não compram um produto, elas compram o resultado. Isso daqui tem muito poder. Quarta técnica é preparar a cama para o fechamento. Porque um fechamento é construído aos poucos. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar até como indicação, que eu falo de processo de vendas e é muito importante. Inclusive vai complementar esse vídeo aqui, tá? Mas é mais ou menos assim. O cliente ele precisa entender, né, que tem uma jornada de compra e que né, nesse processo aqui de venda não ficou nenhuma dúvida, né? Então, se não ficou nenhuma dúvida, né, de tudo do seu produto, então é hora de fazer o pagamento. É simples assim, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela visita que chega na sua casa, né? E aí já fofocou, já tomou café, né? Já fez uma hora ali, já botou as fofocas em dia. Tá na hora de ir embora, percebe? E aí você fica meio sem graça, né? Não tem como se falar assim, ó, tá na hora de você ir embora, vai embora. Aí você fica comendo pelas beiradas. Né? Aqui em casa eu boto muito a culpa nos meninos. Tadinho dos meus meninos. Né? Tá na hora de dar banho nos meninos, né? Tá na hora de fazer aqui os meninos dormir. Pronto, a pessoa já se tocou que tem que ir embora. No fechamento é exatamente assim. Então você. Vamos imaginar aqui. Dois passos, né? A compra tem dois passos, que é a apresentação do produto e o fechamento. Nesses dois passos aqui, você constrói uma ponte aqui, né? Então você faz pergunta para o cliente que já induz o fechamento. Mais ou menos assim. Ficou alguma dúvida? Assim, para falar a verdade, eu nem gosto muito de usar a palavra dúvida, tá? Eu falo muito que as palavras, elas geram mapas mentais nas pessoas. E dúvida, né, às vezes fica meio pesado. Então, pode perguntar também assim, ó, ficou claro? Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Então, perceba, essa pergunta já mostra no inconsciente, né, sem precisar falar, que você está induzindo o fechamento ali, né? Então, sim, o cliente ele se toca que já está na hora de abrir a carteira.
Então, se o cliente ele virar para você e falar, não, não, ficou nenhuma dúvida, não. Mana, para de falar de produto, é hora de falar de fechamento. Então, agora é hora de definir forma de pagamento e definir entrega. Então, o valor total ficou tanto e como é que fica melhor, no Pix ou no débito? O cliente, ele percebe que você está induzindo o fechamento e não tem aquela atmosfera de pressão. A quinta técnica é antecipar as objeções. Então, perceba, você apresentou o valor, né? Aí você pode me falar assim, Cíntia, nessa fase aqui, o cliente faz muita pergunta. Para antecipar as objeções, você tem que ligar de novo as suas anteninhas. Lembra das anteninhas que eu falei? Que ficam captando as emoções? Pois é. Então, você vai captar e vai perceber o cliente. Então, você sentiu que o cliente ele está um pouco inseguro, principalmente com preço. Então, você vai antecipar justamente a objeção do tá caro. Então, assume, mano, que você realmente não é a mais barata do mercado, né? Então, fala para ele, olha, eu sei que a gente não é a mais barata do mercado, justamente por causa dos nossos diferenciais. Então, seu João, existe o menor preço e existe o melhor preço, né? Aqui a gente sempre foca no melhor, né? A gente sempre investe naquilo que traz mais qualidade para o senhor. Então, perceba, você antecipa uma objeção para você não precisar ficar explicando sempre o porquê que o seu valor é tanto. Percebeu que o cliente vai dar aquela barrigada do vai pensar, sabe? O cliente vai falar que vai pensar. Então já antecipa isso com seus gatilhos de urgência que você trabalha. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo de gatilhos de urgência para você implementar, né? É um prazo de validade, é uma agenda que está lotando, né? É uma condição especial, então essa condição é só para hoje. Então perceba, mana, eu não vou te passar script pronto, até mesmo porque eu não confio nisso, né? Existem objeções que são universais. Sim, existe. Inclusive, quem é minha aluna sabe. Só que, mana, é o seguinte: o que você tem que entender aqui? A objeção é ótima, é excelente. O cliente está perguntando para você, ele quer, o cliente ainda quer, percebe? Mano, se o cliente não quisesse, ele não estaria aí, não. Ele já teria ido embora, ele já teria te bloqueado. O cliente quer, ele está pensando aqui qual maneira que é melhor para ele adquirir. Então, de maneira nenhuma, leve a objeção para o pessoal. Ah, Cíntia, o que eu vou fazer então? Você vai acolher, né? Entender o cliente, manter a sua posição. Então, de novo, se você não é a mais barata do mercado, assuma que não é a mais barata do mercado. Percebe? Se aquela condição tem prazo de validade, se aquela condição é especial para hoje, mantenha a sua posição. E termine resolvendo, né? Então, termine às vezes dando condições de pagamento, dividindo no cartão, né? Ah, realmente não deu para comprar porque precisa conversar com fulano, então agenda, né? Faça aquela pessoa se comprometer com você. Só resolva o problema. Tenha sempre a postura de solucionadora, né? Você resolve o problema dos seus clientes. Percebeu o padrão dessas técnicas que eu te passei aqui? Então, assim, não é bruxaria, né? Não é uma mágica que você faz que vai fazer o cliente comprar de você. Não, é saber o que fala e o mais importante, quando fala. Porque quando você sabe o que falar, quando falar, o cérebro das pessoas, né, o cérebro do seu cliente vai absorver essa informação com muito mais facilidade. É isso, mana, que vai te diferenciar pra caramba no mercado. Percebe? É isso que vai fazer você sair de um lugar de atendente, sabe aquela atendente que só tá ali para tirar o pedido? De uma profissional que sabe conduzir o cliente no melhor caminho de decisão dele. Percebeu? Percebeu, mana, a importância de ter um processo de venda? Então, deixa eu te falar um negócio bem rapidinho. No primeiro link da descrição tem o curso Organize Seu Negócio. Ele foi criado justamente para você sair do amadorismo e construir um negócio que vende todos os dias, tá? De maneira profissional, de maneira natural para você, tá? Gostou desse conteúdo também? Então faz o delay, né? Deixa um comentário gostoso que eu prometo que eu vou ler.
e um like aqui pra gente, tá bom? Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Um beijo e vai faturar!